Isaac Cristão, grande Isaac, de novo aqui na nossa live. Valeu, meu velho, pela sua presença. O problema de Rogério Ceni, ele tem a mente de vencedor. Exatamente, né? Eu vejo isso, inclusive, como uma virtude, né? Ele é aquele cara que ganhou muito sendo jogador, né? Na época que ele era goleiro lá do São Paulo, ele ganhou tudo que ele podia ganhar, né? Ganhou o Mundial, foi multicampeão aí, campeão brasileiro, já trabalhou com diversos profissionais de excelência, que foi o caso aí do Tele Santana e também do Muricy Ramalho. Então ele bebe de excelentes fontes, né, Isaac? Então o cara, o jogador de futebol, quando ele tem esse respaldo, né, de trabalhar, de ter trabalhado com bons com boas peças, né? Bons jogadores, bons treinadores, boa comissão técnica, então o cara acaba absorvendo aquilo ali, junta também com a personalidade do jogador, né? De ser esse cara muito trabalhador. A gente já viu relatos aí de alguns jornalistas que cobriam lá o Flamengo, né? Os caras relatando que por muito tempo ele dormia no centro de treinamento, né? Ele já foi flagrado na madrugada colocando cone no campo, então pensando já no treinamento do dia seguinte, ia dormir tarde, varava a noite pensando no jogo, e aí ele dormia tarde, era o primeiro a chegar no treinamento. Então, assim, ele é um cara que ele se esforça muito naquilo que ele faz, naquilo que ele se propõe a fazer, né? Não obstante o fato dele ter ficado 25 anos aí no São Paulo e ter vencido tudo, né? O cara tem 120 gols, né? Qual goleiro que tem essa marca aí de 120 gols de falta, né? De bola parada, né? Então, assim, eu acho que só de falta ele tem 120, se eu não me engano. Tem mais, eu sei que ele tem mais gols de falta do que o próprio Cristiano Ronaldo. Então, assim, ele inclusive gosta muito de falar que a galera fala, o cara tem o dom e tal, mas ele diz que sempre ficava depois dos treinamentos para bater ali mais de 100 faltas, né? Então, é um cara muito dedicado, ele foge muito daquela teoria de que o cara já nasceu com dom, ele é muito esforçado e tudo que ele conquistou foi a base de muito esforço, né? Então, galera, vocês que estão chegando aí, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa aqui seus comentários para a gente poder fazer com que essa live seja o mais interativa possível, né? Então a gente já viu aí que a repercussão do Rogério Ceni foi grandiosíssima, todas as imprensas aí do Brasil cobriram essa entrevista coletiva do Rogério Ceni, né? Tinha representantes da Sport TV, da ESPN, a gente viu que a sala de imprensa estava lotada, né? Rogério Ceni respondeu a diversas perguntas de diversos setoristas que lá se fizeram presentes, e eu vejo isso como um ponto, o primeiro ponto positivo, né? A gente não pode falar ainda muito sobre o Rogério Ceni treinador do Bahia, né? Porque a gente ainda não viu como é ele no dia a dia, no campo, ali no jogo e tudo mais, mas o que a gente pode falar das primeiras impressões do Rogério Ceni é justamente que ele traz muita mídia para o nosso esquadrão de aço, né? A gente sabe da dificuldade que é do jornalismo do eixo falar sobre o Bahia, né? E tem mais de 5 dias aí que Rogério Ceni chegando no Bahia é pauta no jornalismo de lá. Então, de início, logo, ele já consegue trazer essa impressão positiva aqui pra gente, né? Fora o seu retrospecto também como treinador, diferentemente de Renato Paiva, né, que não tinha títulos de expressão a não ser um campeonato de Série A do Equador, que não é lá muito parâmetro, né, mas fora isso ele não tinha nada que abrilhantasse o seu currículo, né, então o Rogério Ceni ele chega já com isso a mais também, né, que é essa questão de títulos de expressão, ele já trabalhou com jogadores aí de nível mundial, né, galera, o cara que treinou aí a Arrascaeta, a Gabigol, então ele sabe também como trabalhar com peças que são consideradas estrelas, né? E ele sabe também como lidar com esse ego, né? A gente sabe que os jogadores gostavam bastante dele lá. Lógico que alguns sempre vão ter algumas rusgas do treinador, né? Como ele também diz, o lance do jogador é se irritar quando não joga, só que só podem jogar 11, né? E o elenco às vezes tem 30, como é o caso do Bahia. O Bahia tem 33 jogadores. Então, assim, o Bahia tem elenco, segundo o próprio Rogério Ceni, para jogar 2 competições, para jogar quarta e para jogar domingo. Mas
A gente sabe que o Bahia hoje só se encontra em uma competição, então jogando apenas uma vez na semana, que normalmente são que é aos domingos, nesse caso agora vai ser na quinta-feira, né? Mas normalmente é um dia só na semana que é aos domingos, não tem como você botar os 30 para jogar, os 33, né? Só de goleiro, a gente tem aí 3 ou 4 opções e só joga um, né? Então, assim, aquele jogador que fica sem jogar, normalmente é quem mais faz a caveira do treinador. Então, a gente tem que ser sagaz e malicioso para poder entender um pouco com essas nuances de bastidores também do futebol, que é algo extremamente normal, só que cabe a nós torcedores entendermos, para a gente também não sair crucificando os treinadores, né? Então, assim, Rogério Ceni, além de ter essa bagagem aí de títulos, ele também conhece as nuances do campeonato brasileiro, né, galera? Por vezes, a gente via Renato Paiva reclamando aqui do calendário apertado, das viagens que são longas, né? Enquanto em Portugal, ele dizia, né? A gente faz uma viagem de Benfica para Porto em 1 hora, 2 horas no máximo. Aqui no Brasil, você sai de uma região do Nordeste e vai lá para o Sul, demora 4, 5 horas de avião, né? Então, assim, por diversas vezes ele soltava essa desculpa, coisa que Rogério Ceni já está habituado e bastante acostumado, né, galera? Então ele já entende bastante dessa logística aí para jogar, principalmente fora de casa, né? Entende também do calendário, o calendário é muito apertado. Ele deu sorte, entre aspas, né, que o calendário agora não está muito apertado para o Bahia, pelo fato da gente não estar participando aí de muitas competições, mas também chega no momento crítico do nosso esquadrão de aço, né? Nós temos pela frente apenas 16 jogos, né? Já jogamos aí 22 ou 23 partidas, né? 22 partidas e vencemos apenas 5 dessas partidas. Então o Rogério Ceni em 16 vai ter que fazer muito mais do que o que o seu Renato Paiva conseguiu fazer aqui sobre o domínio, sobre os comandos aqui do nosso esquadrão de aço. Então, assim, o Rogério Ceni tem uma missão árdua pela frente aí, né, galera? Não vai ser fácil para ele contornar essa situação. Nosso queridíssimo Valdomiro fala o seguinte, meu querido, na minha opinião, desde que o nosso Bahia foi fundado, para mim o melhor técnico do nosso Bahia foi Evaristo e agora Rogério Ceni, né? Pois é, a gente ainda não pode cravar aqui, né? Essa questão do Rogério Ceni, porque ele ainda não começou, é muito precoce para falar alguma coisa sobre o trabalho do Rogério aqui no Bahia, nesse exato momento, mas a gente tem, de fato, muita expectativa para o trabalho aí do Rogério Ceni, galera, demais, demais. Então, assim, a gente vai ter que esperar um pouquinho, porque eu lembro que teve essa expectativa também quando o Renato Paiva chegou, apesar do Renato Paiva não ter esse currículo, como eu falei aqui anteriormente, mas ele, por ser um treinador português, que já tinha ali um convívio, querendo ou não, de Benfica, por mais que ele não treinou, não tenha treinado o Benfica principal, né? Treinou o Benfica B e o Sub-20, mas ele tá ali no métier, então, querendo ou não, era um treinador que se esperava muito mais do trabalho dele aqui no nosso esquadrão de aço. Então, assim, a gente acabou criando até uma certa expectativa com o Mister, mas a gente viu no que deu, né? Então, assim, vamos ter um pouco de calma para falar sobre Rogério Ceni, mas de fato estamos vendo que foi um acerto do Bahia, né? Mas futebol é aquilo, a bola tem que entrar, porque senão dificulta muito, mas eu não vou ser hipócrita, por exemplo, de mais para frente, dizer que o Bahia se equivocou ao trazer Rogério Ceni, né? Tem muita gente que é oportunista, né? Deus não queira que isso aconteça, mas se por alguma razão o Rogério Ceni não der certo aqui, todo mundo vai dizer que avisou, porque eu disse que o Rogério Ceni tinha problema de relacionamento e tal, que não era para ter trazido. E aqui eu vou até mostrar para vocês aqui como é que tá a nossa enquete. Eu não vi ainda como é que tá o andamento. Ó. Eu fiz a enquete aqui perguntando o seguinte: você está empolgado com a chegada de Rogério? Já deu uma quedazinha aqui, ó. O sim tá com 90%, né? Sim, o homem vai brocar, e o não tá com 10%, né? Não, já me iludi com Paiva e não deu certo. Então, assim, 90% aí, a grande maioria esmagadora pensa como nós aqui, né? Que Rogério Ceni de fato tem tudo para dar certo aí à frente, comandando aí o nosso esquadrão de aço. Beleza, rapaziada?